Olá, pessoal, bom dia! Bom dia, primeiro ano enfermagem, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana Básica. E vamos dar aí continuidade falando hoje sobre o sistema endócrino. Pessoal, o sistema endócrino também é considerado um dos sistemas mais importantes também do nosso corpo, porque é o conjunto de glândulas, né? Ele faz parte aí do conjunto de glândulas que são responsáveis pela produção de hormônios, tá? E esses hormônios, eles alcançam a corrente sanguínea, ou seja, eles chegam até o sangue, percorrem por todo o nosso corpo até chegar nos órgãos-alvos, para justamente eles atuarem. Então, junto com o sistema endócrino, trabalha também o sistema nervoso, tá? Então, o sistema endócrino, ele vai coordenar todas as funções do nosso corpo, né? Por exemplo, o hipotálamo, um grupo de células nervosas vão se localizar aí na base do nosso encéfalo. E aí ele faz a interligação, né, a integração entre esses dois sistemas, o hipotálamo. Então, ele faz uma ligação com o sistema nervoso e, ao mesmo tempo, com o sistema endócrino. Sendo que a gente tem uma pequena diferença entre esses dois sistemas. O sistema endócrino, ele faz uma comunicação através de sinais químicos, né, de substâncias, que a gente chama de hormônios. Então, ele é um tipo de sistema que vai responder mais lentamente o nosso corpo. Então, ele vai causar efeitos mais duradouros. Já o sistema nervoso, ele vai se comunicar através de sinais elétricos, tá? De impulsos nervosos que vão transmitir a informação rapidamente. Então, eles têm um efeito aí de curta duração. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda esse conceito de hormônio, porque o hormônio ele vai fazer parte do sistema endócrino. Os hormônios, eles são consideradas moléculas sinalizadoras. Então, são moléculas que vão atuar em diversos locais do nosso corpo. Pode atuar no nosso intestino, no nosso estômago, no nosso cérebro, no nosso coração. Então, vai atuar em várias partes do nosso corpo. Esses hormônios, eles vão circular pelo nosso organismo através da circulação sanguínea e eles precisam se ligar a alguns receptores, que eles vão estar localizados nas células-alvo. Então, eles vão funcionar como uma chave fechadura. Eles vão se conectar a esses receptores específicos na célula-alvo. Então, o que é que isso significa? Que mesmo que o hormônio ele fique circulando na corrente sanguínea, a sua ação só vai ser realizada quando ele encontra a sua célula-alvo, se liga ao seu receptor específico e aí sim ele vai realizar aquela função específica. Então, pessoal, quando a gente fala de sistema endócrino, a gente lembra de algumas glândulas específicas. Então, nós vamos ter as glândulas endócrinas, exócrinas e as glândulas mistas. Então, o que seriam as glândulas endócrinas, né? Elas vão lançar suas secreções, vão lançar os seus hormônios na corrente sanguínea e esses hormônios eles são transportados até atingir o seu local de ação, até atingir aquela célula alvo, tá? Então, a maioria dessas glândulas fazem parte do sistema endócrino. Já as glândulas exócrinas, né, elas vão apresentar alguns ductos que vão garantir que sua secreção ela seja lançada em regiões como cavidade, superfície do nosso corpo. Então, vai ter esse tipo de ação. Quando a gente fala em glândula mista, a gente fala que elas vão ter essas duas funções, tanto endócrina quanto exócrina. E o grande exemplo que a gente tem aí de glândula mista é o pâncreas. Por quê? Porque o pâncreas ele vai ter uma porção endócrina e uma porção exócrina. Então, ele vai ter essas duas funções. Por quê? Porque a porção mais endócrina, como exemplo, ela vai ficar responsável pela síntese, né? Pela fabricação de insulina e o glucagon. Então, aqui nós temos a anatomia do pâncreas, né? Vocês já viram isso.
Eu tô só repetindo aqui, né? Reforçando, a gente tem o duodeno, que está interligado aqui o pâncreas, o ducto biliar, nós vamos ter o vaso sanguíneo, que vai se ligar ao pâncreas também, nós vamos ter o ducto pancreático e a porção mais exócrina aqui na ponta, tá? Então, pessoal, para que a gente conheça, né, um pouco mais sobre a fisiologia, sobre a anatomia do sistema endócrino, é muito importante que a gente conheça a anatomia e a função das glândulas endócrinas, porque, como eu falei, a maioria dessas glândulas fazem parte do sistema endócrino. Então, nós vamos ter aí como exemplo, nós temos a hipófise, a glândula tireoide, as glândulas paratireoides, né, que estão interligadas também à tireoide, as glândulas suprarrenais, que vão estar localizadas na parte mais superior dos nossos rins, vamos ter o pâncreas, vamos ter as nossas gônadas, que a gente vai considerar, né, os hormônios, no caso aí, masculino e feminino, né, os ovários e os testículos. Vamos ter a glândula do timo e vamos ter a glândula pineal. Então, nós vamos estudar cada glândula dessa, conhecendo a sua funcionalidade. Então, nós temos aqui a nossa principal glândula endócrina. A primeira delas é a hipófise, tá? A hipófise, pessoal, ela é dividida anatomicamente em duas regiões principais. Nós vamos ter a neurohipófise e vamos ter uma região chamada de adenohipófise. Então, a neurohipófise ela é responsável por secretar dois principais hormônios que são produzidos no nosso hipotálamo, que é o hormônio antidiurético, que é o ADH, muito conhecido, e vamos ter também o hormônio ocitocina. Então, nós temos o hormônio produzido da neurohipófise, né? Como eu falei, que é o hormônio antidiurético, que é o ADH. Esse hormônio a gente chama também, né? Tem outro nome, que podemos chamar de vasopressina, tá? Ele vai atuar principalmente, tem uma função primordial na regulação da função renal. Então, ele vai proporcionar uma maior absorção de água pelos rins. Ou seja, ele é um hormônio antidiurético que vai atuar nos nossos rins, promovendo a reabsorção de água. Então, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai evitar a perda exagerada de água e vai garantir também que ocorra a osmolaridade normal do nosso sangue. A ocitocina é um outro hormônio que é muito produzido durante a gravidez, tá? Então, vai ter como função aí principal no nosso corpo de atuar nas contrações do útero, né? Quando a mulher está grávida. Vai atuar na hora do parto, no sentido de tentar expulsar esse bebê através do canal do parto. E também na ejeção do leite materno, né? O leite ele só consegue sair das mamas por causa desse hormônio que faz essa ejeção do leite. Então, pessoal, uma outra região, né, localizada na hipófise, que é a adenohipófise, ela é responsável por fabricar, por secretar os próprios hormônios, tá? E eles vão ter variadas funções, dependendo de cada hormônio. Então, eles conseguem até mesmo controlar outras glândulas, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a prolactina. Prolactina ela é responsável por estimular o desenvolvimento da glândula mamária. Então, quando a mulher está grávida, ocorre uma produção de leite materno através da glândula mamária. Então, quem faz, né, esse aumento da glândula mamária e essa produção de leite é a prolactina. Vamos ter também o hormônio do crescimento, que é o GH. Esse hormônio ele é produzido aí na hipófise e vai atuar no crescimento do nosso organismo e no nosso metabolismo. Vamos ter o hormônio estimulador de melanócitos, então ele vai estimular a produção de melanina. Vamos ter o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, então ele vai estimular a tireoide a sintetizar e secretar os seus hormônios.
hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que vai estimular o córtex da suprarrenal, né, a produzir os seus hormônios. Nós vamos ter o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Nas mulheres, ele vai promover o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a secreção do hormônio estrogênio, tá? E nos homens vai promover a espermatogênese. Então, ele vai atuar exatamente durante a reprodução, principalmente aí nos órgãos sexuais. Vamos ter um outro hormônio, que é o hormônio luteinizante, que é o LH. Então, nas mulheres, ele vai promover a ovulação e a secreção de progesterona. Nos homens, eles vão estimular as células de Leydig e vai ter uma secreção dos hormônios andrógenos, que são os hormônios do homem. Então, a tireoide é uma outra glândula endócrina, né? Fazendo parte do sistema endócrino. A tireoide, pessoal, ela vai se localizar abaixo da região chamada de pomo de Adão, que fica localizada aí na base do nosso pescoço. Geralmente, em pessoas adultas, a tireoide ela tem um peso em torno aí de 25 gramas, tá? Quando ela é pequena, ela tem em torno aí de 5 centímetros. O formato dela, anatomicamente, é o formato de uma borboleta. E ela possui 2 lobos, né? Tanto o lobo direito quanto o lobo esquerdo, que eles vão estar ligados por uma parte central, que a gente vai chamar de istmo, anatomicamente, né? E aí essa glândula, ela é revestida, a glândula tireoide, ela é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter, anatomicamente, só repetindo aqui para vocês, a gente vai ter o lobo esquerdo, o lobo direito e vamos ter no meio, na parte central, o istmo, tá? Que é uma região central. Lembrando que a tireoide, ela está localizada na base do pescoço e ela está interligada também tanto à traqueia quanto à laringe. Pessoal, a tireoide, ela é uma glândula que está ligada a todas as funções praticamente aí do nosso corpo, tá? Então, os hormônios produzidos por ela são responsáveis pela regulação de várias funções do nosso organismo, como, por exemplo, né, a sua importância está relacionada ao crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, regulação da nossa frequência cardíaca, regulação do ciclo menstrual e a nossa fertilidade, até o controle emocional também, né? A relação do ganho e perda de peso. Então, essa aqui eu coloquei apenas algumas funções, mas a gente tem várias outras funções da nossa tireoide. Então, pessoal, essa glândula, como eu tinha já comentado, né, ela fica localizada aí no nosso pescoço, e uma das funções principais é converter o hormônio produzido lá no nosso cérebro, que é o TSH. Consegue converter em T3 e T4. T3 significa triodotironina e T4, tiroxina, né? Então, produz aí T3 e T4. Por isso, quando a gente vai fazer aquele exame de sangue para avaliar a tireoide, a gente vê a dosagem aí do T3 e T4. Que ambos eles são responsáveis por estimular o nosso metabolismo. Então, por exemplo, existem situações de defeitos justamente na tireoide. Então, por exemplo, quando a tireoide ela trabalha muito mais do que ela devia, ou seja, ela produz hormônios em excesso, a gente vai ter um hipertireoidismo. Quando existe o contrário, né? Quando essa produção está abaixo, né, do valor considerado, a pessoa vai estar com hipotireoidismo. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns sinais clínicos de pessoas com hipotireoidismo. Ela vai ter perda de apetite, ela vai ter muito sono, queda de cabelo, pele seca, menstruação irregular, depressão, fadiga, redução dos batimentos cardíacos, né, quando já está na fase mais avançada. Como também temos pessoas com hipertireoidismo, com excesso. Então, a pessoa vai ter um apetite em excesso, ela vai ter também a facilidade de perder peso, mesmo comendo mais, batimentos cardíacos acelerados, vai ter tremores, também vai ter o intestino mais solto, ansiedade, fraqueza muscular, inchaço,
na região do pescoço, como por exemplo o bócio, né, como está mostrando aí essa foto. Então, todas essas características aí fazem parte das principais doenças, né, que são essas que eu citei. Então, pessoal, como eu falei para vocês no slide anterior, né, a gente comentou dos hormônios da tireoide, que ela produz aí o T3, né, a triiodotironina. Então, o T3 ele vai estimular o nosso metabolismo celular, possui uma ação mais rápida, né, um efeito mais rápido, e nós temos o T4, que ele é um pouco menos ativo do que o T3. Então, a produção de hormônios da tireoide, ela é estimulada pela ação da hipófise, através do hormônio TSH, tá? Que é o tireoide estimulante. Então, pessoal, para que ocorra nessa produção de hormônios, a tireoide ela precisa de iodo, tá? O iodo a gente vai adquirir na nossa alimentação ou através da suplementação, tá? Então, por isso que é acrescentado aí o sal de cozinha, né? Que ele tem iodo na nossa alimentação, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso, tá? Tudo que é excesso não faz muito bem para o nosso corpo. Nós vamos ter também, quando a gente fala da tireoide, as paratireoides, né? São consideradas 4 pequenas glândulas localizadas por trás da tireoide. Então, como a gente está vendo aqui nessa figura, ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta glândula, certo? Chamada aí de glândulas paratireoides. Então, elas vão produzir o paratormônio, e o paratormônio ele é um hormônio que vai regular a quantidade aí de cálcio e fósforo no nosso sangue. E quando esse hormônio ele está diminuído, quando a gente tem uma diminuição do paratormônio, a gente vai reduzir a quantidade de cálcio no sangue e vai fazer com que os músculos eles fiquem se contraindo todo o tempo, tá? Já quando isso vai ocorrer quando a pessoa ela fica se contraindo, né, violentamente, certo? Então, o que é que significa? Que a paratireoide também vai estar relacionado com cálcio e fósforo. E sabemos que o cálcio ele é extremamente importante para os ossos. Quando a gente tem uma diminuição de cálcio, os nossos ossos eles ficam enfraquecidos. Pessoal, nós vamos ter outras glândulas endócrinas que a gente vai considerar as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas são espécie aí de corpos amarelados. Elas vão estar localizadas no polo superior dos nossos rins. Então, aqui nessa figura, a gente consegue visualizar aqui, ó, as suprarrenais. A gente tem duas, né? Uma de cada lado. Uma em cima, superiormente ao rim esquerdo, e outra superiormente ao rim direito, tá? Então, elas vão ter muita gordura periférica, fisiologicamente, né? E tem um peso aí em torno de 5 gramas. A estrutura das suprarrenais, elas são divididas anatomicamente em córtex suprarrenal, que ela vai secretar os glicocorticoides e os mineralcorticoides, e vai ser dividido em medula suprarrenal, que vai secretar as aminas biogênicas. Então, pessoal, nós temos aqui essa divisão, né? Como eu falei para vocês na foto do slide anterior, a gente viu que as suprarrenais, eles são divididas em córtex da suprarrenal e a medula da suprarrenal. Na medula da suprarrenal, a gente vai encontrar dois hormônios principais, que é a epinefrina, também chamada de adrenalina, e nós vamos ter a norepinefrina, também chamado de noradrenalina. Então, a adrenalina, né, a epinefrina, ela é o hormônio que vai preparar o corpo para a ação. E ela vai possuir um efeito sobre o metabolismo também de carboidratos. Então, os efeitos principais da adrenalina no nosso organismo é, por exemplo, ataque cardíaco, quando o coração ele dispara e pulsiona, né? Gera mais sangue nas nossas pernas, nos braços, né? Aumentando a nossa capacidade de correr, né? De sentir medo em situações tensas.
Então, vai aumentar também a frequência respiratória e a taxa de glicose no sangue. Para quê? Para a gente liberar mais energia para as células. E vai ocorrer a contração também aí, por exemplo, dos vasos sanguíneos da pele, né? De modo que o nosso organismo ele consiga enviar mais sangue para os nossos músculos esqueléticos, tá? Então, nós vamos ter também a noradrenalina, que vai ter um efeito também em conjunto aí, né, de acelerar o coração, vai ocorrer a vasoconstricção, o aumento, né, a elevação da pressão sanguínea. Isso tudo vai ocorrer na medula. Já no córtex da suprarrenal, a gente vai ter os glicocorticoides, que eles são produzidos no córtex, né, e possuem o papel no metabolismo da nossa glicose. E os mineralcorticoides, que eles são produzidos também no córtex e vão atuar na reabsorção de sódio e na excreção de potássio nos rins. Nós temos o pâncreas. O pâncreas ele é considerado uma glândula endócrina, tá? É um órgão alongado que vai se situar transversalmente na parede superior do abdômen e vai se estender do duodeno até o baço. Então, ele vai estar interligado aqui ao intestino delgado e ao baço. Então, o pâncreas ele é dividido em 3 regiões principais, anatomicamente, né? Que a gente já estudou, que é a cabeça, o corpo e a cauda. Então, ainda falando das glândulas endócrinas, no pâncreas a gente vai ter 2 hormônios principais, que é a insulina e o glucagon. A insulina, pessoal, ela vai controlar a entrada de glicose nas nossas células, né? Porque a partir do momento que essa glicose ela entra nas nossas células, ela é utilizada como liberação de energia. E também vai controlar o armazenamento no fígado, né? Na forma de glicogênio. Então, por exemplo, se a gente tem uma falta ou baixa produção de insulina, aquele indivíduo ele pode desenvolver a doença do diabetes, né? Que é caracterizada principalmente pelo excesso de glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. Então, os 2 principais mecanismos da insulina o primeiro é aumentar o transporte de glicose do sangue para o interior das células e estimular as células a queimar essa glicose como combustível. Então, o único hormônio que diminui, que controla a quantidade de glicose no sangue é a insulina. E aí, ao contrário, nós vamos ter o glucagon, que ele vai funcionar de maneira oposta. Por exemplo, quando o nosso organismo ele fica muitas horas sem se alimentar. Então, o que é que pode acontecer? A taxa de açúcar do sangue, né, ela vai cair e a pessoa pode ter uma hipoglicemia, que são aqueles sinais clínicos de fraqueza, tontura, visão turva, a pessoa fica passando mal, né? Então, nesse caso, o pâncreas, ele vai produzir o glucagon e esse glucagon ele vai agir no fígado, estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Então, essa glicose ela é enviada através da corrente sanguínea para que realmente fique normalizado essa hipoglicemia. Então, o glucagon, que é o hormônio que vai aumentar a glicose sanguínea, ele vai agir de 2 maneiras. Primeiro, é estimular a conversão de glicogênio em glicose no fígado e ele estimula a conversão de proteínas em glicose. Então, outras glândulas endócrinas, a gente vai considerar aqui as gônadas, né, os órgãos sexuais. Então, essas glândulas, elas podem ser consideradas aí os ovários e os testículos, né, que fazem parte aí do sistema reprodutor feminino, no caso o ovário, e o sistema reprodutor feminino, no caso o testículo. E os ovários, tá, gente? Eles são estimulados pelo hormônio produzido pela hipófise. Então, os ovários eles vão produzir o estrogênio e a progesterona, e os testículos produzem diversos hormônios, como, por exemplo, aí a testosterona, que ela é responsável principalmente pelas características sexuais masculinas, né? Aquela questão da barba, daquela voz grave, né? Os ombros, todas essas características. Já no caso dos ovários, né? Os ovários eles produzem 2 hormônios principais,
que é o estrogênio e a progesterona. Então, a sua produção, gente, a produção desses hormônios, eles são feitos pelo hipotálamo. E aí a gente vai ter 3 tipos de estrogênio, que é o estradiol, a estrona e o estriol, considerado, né? O estradiol, ele é muito importante para o desenvolvimento das mamas. E o outro hormônio, que é a progesterona, ele é muito importante também durante a gravidez e a ovulação, né? Então, ele vai garantir o revestimento do útero adequado, né, para que realmente ele consiga receber esse feto e esse feto consiga se desenvolver. Então, os ovários, eles são glândulas em formato aí de amêndoas, né, que a gente vai ter os oócitos, que vão produzir os hormônios femininos. E esses hormônios, pessoal, eles são resultados da produção do LH e do FSH pela glândula hipófise. Outra glândula endócrina que a gente considera aí é o timo, tá? Pessoal, o timo, ele varia de tamanho e atividade, dependendo da idade do indivíduo, né? Dependendo se ele tem doença ou não, estado fisiológico. Porém, o timo, ele permanece ativo mesmo na nossa idade avançada. Então, quando a gente nasce, a gente tem um peso aí em torno de 10 a 15 gramas. E aí, esse timo, ele vai crescendo, tá? Crescendo e chega a torno aí de 30 ou 40 gramas. O timo, ele é essa glândula que vai participar da regulação da defesa imunológica do organismo. Então, ele é considerado um órgão linfóide primário. Ele vai estar localizado entre os pulmões. Então, ele vai produzir esse hormônio que vai atuar como defesa. Então, as principais células que compõem o timo, na grande maioria, é os linfócitos, tá? Mas também a gente vai ter células reticulares, células de macrófagos. Os linfócitos, quando eles não são selecionados pelo timo, porque o timo tem essa função também de selecionar os principais linfócitos. Então, se eles não são selecionados, eles vão morrer e eles vão ser destruídos pelos macrófagos. Então, a gente vai entender agora a principal função do timo, né? Então, a principal função do timo é a maturação dos linfócitos T. Então, os linfócitos imaturos, né, eles precisam dessa maturação que vai ocorrer lá no timo. Porém, os imaturos, os linfócitos, eles são produzidos na medula óssea, lá dentro dos nossos ossos. Aí, eles vão migrar até o timo, e lá no timo eles vão amadurecer e se transformar em linfócitos T. E do timo, eles são encaminhados para a corrente sanguínea e chegam aí nos tecidos linfóides. O timo também ele é responsável pela produção de um hormônio chamado de timosina. O timosina ele é um hormônio que vai estimular a maturação dos linfócitos T. E aí, anatomicamente, a gente vê que ele é dividido. Ele tem o lobo direito, lobo esquerdo e os lóbulos, né? Também chamados. E aí, para a gente conhecer mais um pouco sobre as glândulas endócrinas, nós vamos ter a glândula pineal. Glândula pineal, ela fica na região chamada de epífise cerebral, lá no nosso cérebro, tá? Então, ela vai encontrar-se no cérebro juntamente com o hipotálamo e a glândula hipófise, tá? Pessoal, essa glândula pineal, ela tem uma função mais específica, tá? Porque ela vai estar envolvida na secreção do hormônio chamado de melatonina. Então, esse hormônio, ele vai estar muito envolvido aí no desenvolvimento sexual desse indivíduo e no ciclo aí de sono-vigília, tá? Então, a melatonina, ela vai bloquear a secreção de gonadotrofinas, tá? Que a gente vai chamar aí de FSH e LH pela hipófise, e ela vai regular também o ciclo sono-vigília, como a gente tinha falado, né? Então, ela reage à quantidade de luz que chega à nossa retina, tá? Por quê? Porque a retina, ela transmite essa informação para o hipotálamo, que, por sua vez, vai enviar essas informações para a glândula pineal. Então, a glândula pineal, de novo, ela vai secretar melatonina dependendo da quantidade de luz que chega à nossa retina. Então, quanto menos luz tiver,
mais melanina será produzida, induzindo aí o sono. Então, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí sobre o sistema endócrino, né? A gente falou das principais glândulas endócrinas e falamos sobre o sistema anatômico também, tá bom? Então, desejo aí uma ótima semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.